Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite. noite. E aí, como é que foi esse final de semana aí? Bem demais, graças a Deus. Ah, então tá bom. Você e o seu? Foi bem também. Passou a fase de lançar notas na escola e deu um alíviozinho. Fui até visitar minha mãe e falei, ô mãe, ainda estou aqui. Ai, que bom. E tem um feriadinho essa semana, hein? Feriadinho cai bem, fala sério. É A mesmo, né? gente eu falo que a gente já começa a semana com outra vibe. A gente já começa, a segunda-feira já não tem o ar de segunda-feira, já é Já quarta, pensei né? em Digamos assim. comemorar. Exatamente. Ah, eu gosto de feriado, gente, sério mesmo. Eu gosto Bom muito de demais. feriado. Já fico imaginando, ainda mais com essa chuvinha, hein? Ficar debaixo das cobertas, quietinha, vai ser maravilhoso. Meus amores, o seguinte, a gente estava falando na semana passada sobre os ciclos biogeoquímicos, né? A gente falou do ciclo do nitrogênio, especialmente na semana passada, esse elemento aí que vai ser muito importante para a formação do nosso corpo, para a formação do corpo de todos os seres vivos, já que ele faz parte aí das proteínas e do DNA, né, dos ácidos nucleicos. Na semana anterior, a gente falou do ciclo da água e do ciclo do carbono também. Então, a gente fechou aí, porque esses são os três ciclos, né, os três elementos aí mais importantes para a nossa provinha do Enem, tá bom? Dessa forma, a gente chega aqui na nosso último capítulo, digamos assim, nosso último módulo de ecologia, que a gente vai falar sobre os impactos ambientais, né? Eu vou ser repetitiva, que eu sempre falo que essa matéria é muito importante para o Enem, mas essa parte de ecologia, ela realmente tem um peso grande, né? Acho que eu comentei com vocês nas primeiras aulas, a prova de biologia, né? Ali, junto com ciências da natureza, né? Vai ser química, física e biologia, dá mais ou menos 15 questões para cada uma das três, e dessas 15 aí, umas 5 vão ser de ecologia, né? É a que tem o maior peso, inclusive por causa da interdisciplinaridade, né? Por a gente conseguir linkar as matérias de ecologia com geografia, igual a gente viu em biomas, com química, a gente vai ver muita química e muita física nessa parte de desequilíbrios ambientais. Beleza? Então, a gente vai começar trocando uma ideia aqui. Vou tentar para vocês. O primeiro impacto aí, vai começar, né? Impactos ambientais ou desequilíbrios ecológicos, a gente pode sempre dizer que é provocado pelo homem, tá? É sempre, a gente fala que é uma ação antrópica. A ação antrópica é quando... Acho que tem um áudio ligado aí. Cláudia, tá aberto, Cláudia. Não percebo, sem problemas. A ação antrópica, que é o nome que a gente dá para isso, tá? Antrópico é que o homem provocou, o ser humano provocou. Então, a gente viu até aqui tudo que a gente viu de ecologia nos ciclos, nos biomas, na sucessão ecológica, né? Quando a gente viu um ecossistema renascendo, né? As próprias queimadas naturais do Cerrado, tudo está equilibrado. Tudo funciona muito bem. As relações ecológicas, as relações alimentares, tudo está andando em paz. Aí chega o ser humano, né? Chega o ser humaninho e resolve queimar, resolve provocar queimadas, provocar poluição atmosférica, poluição da água, resolve lançar muitos poluentes na atmosfera e isso vai gerar um desequilíbrio. Então, essa ideia de impacto é isso, é o impacto que nós, seres humanos, provocamos. Aí, às vezes, eu gosto muito de ressaltar que às vezes a gente fala assim, mas eu não sou dono de uma, sei lá, de uma empresa, de uma mina de carvão, então eu não estou queimando nada, mas eu causo impacto. Mas eu não tenho carro, então eu não estou causando impacto nenhum, a gente causa impacto, a nossa existência já causa impacto, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil, a principal causa, né, dessa redução da Mata Atlântica é a ocupação. São as nossas casas, né? As nossas casas que vieram parar no meio da floresta. A quantidade de lixo que a gente produz é um impacto ambiental.
né? Toda vez que a gente usa um aparelho eletrônico, a gente fala muito do que a Vale fez em Mariana, do que a Vale fez em Brumadinho, mas a Vale só fez aquilo porque a gente usa aparelhos eletrônicos e ela extrai a matéria-prima desses aparelhos lá da serra. Né? Então, eu gosto de destacar para a gente ter sempre consciência do impacto que eu causo. E aí, é para ficar triste, dormir triste na semana do feriado, professor? Por isso você está falando isso, para falar que eu sou a causa de tudo? Não, é para a gente pensar que nas pequenas coisas a gente também pode fazer a diferença. Então, a coleta seletiva, reduzir o gasto de água, reduzir a produção de lixo, reduzir o nosso consumo, são coisas que a gente pode fazer, porque sim, somos responsáveis por esses impactos, tá? A gente vai chamar de impactos ambientais, quando o homem vai causar um impacto nessa natureza, e a gente pode chamar de desequilíbrio também, porque, como eu falei com vocês, a natureza, né, funciona tudo certinho, a gente comentou muito disso nas aulas anteriores, e quando alguma coisa está para mais ou está para menos por causa do homem, vai gerar um desequilíbrio, tá bom? Começando por esse aí, a gente vai relacionar os principais, né? Qual o impacto ambiental que é esse aí? Alguém saberia me dizer? Camada de ozônio? Aquecimento solar. Aquecimento global, que tem a ver com o Sol, tá? A camada de ozônio, Pedro, a gente vai ver ela daqui a pouco. E é legal você falar que muita gente confunde mesmo. Por quê? Tanto os gases do aquecimento global, né, do efeito estufa, quanto os gases da camada de ozônio, que no caso é o ozônio, ficam na atmosfera. Então, é muito de boa de confundir. Como é que a gente vai fazer para clarear, para a gente separar? O Sol, nosso astro-rei maravilhoso, magnífico, ele envia para a gente 3 coisas, basicamente, aqui na Terra. Ele envia luz, que a gente viu na cadeia alimentar, que os produtores vão utilizar para fazer fotossíntese, e isso vai ser base para todas as cadeias alimentares, isso vai ser base para nos manter vivos aqui, por causa da luz, da produção da fotossíntese. Ele envia calor, né, que mantém a temperatura na Terra ideal, né? Senão a gente vai morrer aqui de frio a menos 50 graus. E o efeito estufa mantém esse calor na Terra, tá? Mesmo quando o Sol tá em outro hemisfério. E radiação, tá? Radiação, a gente pensa assim, quando o pessoal manda a gente usar protetor solar, é para nos proteger da radiação e não do calor. Você repara, quando você passa um protetor solar, continua quente do mesmo jeito. Se bobear, vai ficar mais quente ainda que você passou aqui tanto de creme. Mas ele nos protege da radiação. Porque essa radiação é uma onda, né, eletromagnética que tem a capacidade de provocar mutações no nosso DNA. Né? O câncer de pele vem disso, ok? A radiação vai ser importante para várias coisas, mas a camada de ozônio filtra essa radiação, porque a gente precisa de menores quantidades, tá? Então, o que a gente está representando aí é o efeito estufa, ok? Por que é o efeito estufa? Porque aqui tem os gases que mantêm esse efeito estufa. E é muito importante, pessoal, diferenciar quais são os gases que causam o quê? Porque a gente vai ver vários impactos ambientais de poluição atmosférica. Poluição atmosférica, a gente pensa, poluentes sendo lançados aí, seja por fábricas, seja por carros, automóveis, mas cada poluente vai fazer alguma coisa. Então, é importante anotar aí que os gases responsáveis pelo efeito estufa são principalmente o gás carbônico, que é CO2, aqui está faltando, deixa eu colocar aqui, um doisinho aqui. Opa, deixa eu ligar. Eita. Agora foi. Não foi. É CO2, que é gás carbônico. Existe o CO, que é monóxido de carbono, e ele, inclusive, é responsável pela intoxicação, né? Eu acho que vocês já viram reportagem, às vezes fala que a pessoa dormiu na garagem com o carro ligado, e esse monóxido de carbono que é responsável aí pela essa asfixia, mas ele não é do efeito estufa, tá bom? Então, olha só, gás carbônico e metano, que é o CH4, eles são responsáveis por criar essa camada aqui na Terra que faz com que parte da radiação, né, parte do calor da Terra, o que vem do Sol, ele passe na Terra e volte para o espaço e parte se mantém aqui, né? Então, a ideia, o nome efeito estufa,
é pensar numa estufa, aquela lanchonete, que às vezes coloca o salgado e mantém o salgado quente, né? Aquele aparelho chama estufa, então a ideia é de manter quente. Tem estufa de planta também, em alguns lugares, a ideia é de manter aquele calor ali. Efeito estufa, pessoal, atenção, é um fenômeno natural. Ele é muito bom, muito maravilhoso, é importante que ele aconteça, porque sem o efeito estufa, durante a noite, agora, por exemplo, a temperatura aqui no Brasil ia chegar a graus muito negativos. E isso ia ser incompatível com a vida, a gente não ia conseguir viver com essa oscilação de temperatura tão grande, tá? Então, efeito estufa, provocado aí pelo gás carbônico e pelo metano, mantém parte do calor do Sol na Terra equilibrando, ok? A intensificação do efeito estufa é que a gente vai chamar de aquecimento global. De novo, estava tudo equilibradinho, natureza perfeita, quantidade de gás carbônico pelo ciclo do carbono que a gente viu, né, sendo mantida de forma estável na Terra. E isso faz com que a gente fique quentinho, muito bom, muito maravilhoso. Quando o ser humano começa a tirar esse carbono que estava enterrado lá através do petróleo, por exemplo, e começa a queimar esse carbono, eu vou aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, aqui está representando justamente isso. Eu estou lançando mais gás carbônico e mais metano nessa atmosfera do que ela estava acostumada. Dessa forma, a retenção do calor aqui aumenta. E aí vai aumentar a temperatura, certo? Então, efeito estufa é um fenômeno natural, é importante que ele aconteça para a vida na Terra. A intensificação do efeito estufa gera aquecimento global, que é um impacto ambiental. Tudo bem? Sim. Belezura. Então, me conta aqui quais são as consequências desse aquecimento global. São várias. Quem me diz? As geleiras? Derretimento das geleiras, perfeito, né? Se a temperatura média na Terra está aumentando, o gelo vai derreter. Então, a gente tem grande parte da água, né? Depois fala assim, Terra, planeta, água, mas a maior parte dessa água está congelada. E aí, quando tem esse derretimento das geleiras, essa água descongela, cai no mar, cai nos oceanos, e aí a gente vai ter um aumento do nível dos oceanos, que é um impacto, é uma consequência também. Aumento do nível dos oceanos vai fazer com que as praias desapareçam, com que cidades, né, que ficam em ilhas desapareçam. Veneza, por exemplo, na Itália é um exemplo, tá? Poluição. A poluição, Fernando, vai gerar esse aquecimento global, né? Intensificação aí do gás carbônico e do metano. Joia? Qual outra consequência que a gente pode falar, pessoal? Aumento de temperatura nas Aumento, praias? exatamente, aumenta a temperatura, né? A gente percebe como ao longo dos anos os nossos verões estão ficando cada vez mais intensos. A gente sente, pelo menos eu sinto, dá para perceber essa temperatura aumentando. E tem gráficos, né? O Enem gosta muito dos gráficos, vou ver se eu ponho questõezinhas de gráficos essa semana para vocês, mostrando esse aumento da temperatura média na Terra. E isso a gente sente, com o aumento da temperatura, a gente sente calor, tem alguns seres vivos que são mais sensíveis, né? Então, a gente tem extinção de espécies por conta disso. Por exemplo, os anfíbios. Quem me dá exemplo de um anfíbio? Sapo, perfeito. O sapo, Bela, ele tem a pele muito fininha, né? E essa pele fininha é importante para ele conseguir fazer a respiração. O tipo de respiração dele é pela pele. Então, e ele tem que ficar sempre úmido. Você vê que o sapo fica mais perto de rios, riachos, lagos, até de piscina. Tem uns sapos que ficam perto de piscina, assim. E aí, com esse aumento da temperatura, ele é mais sensível e a gente tem a extinção. O grupo, né, de vertebrados que tem maior risco de extinção hoje, né, espécies individuais aí, são os anfíbios. Beleza? O que mais de consequência? Mais câncer de pele? Mais câncer de pele a gente vai relacionar, Simone, com o buraco na camada de ozônio, né? Porque é a camada de ozônio que segura essa radiação, ou seja, não deixa a radiação entrar tanto.
Então, vai ser uma consequência, sim, mas não do aquecimento global, não do calor. Não é o calor que provoca o aquecimento, não é o calor que provoca o câncer de pele, sim a radiação. E quem nos protege da radiação é a camada de ozônio. Beleza? Vocês já ouviram falar em branqueamento dos corais? Quem já ouviu falar nisso? Branqueamento dos corais. Teve uma época que o pessoal falava muito. O que acontece? Os corais, né, são quinidários, são animais que vivem em colônias, né, lá no fundo do mar. São sésseis, né, eles ficam paradinhos e eles fazem uma relação ecológica com algumas algas. E por isso que eles têm aquelas cores, né? Então tem coral azul, vermelho, verde, aquela coisa bonita. Por conta do aquecimento global, a gente vai ter o aquecimento da água do oceano e isso vai matar essas algas. Sem essas algas coloridas, os corais vão ficando mais brancos. Aí você pensa, o que tem? Só está mudando a cor. Na verdade, os corais vão ficando mais brancos porque essas algas que estão fazendo relação com eles estão morrendo. E dessa forma, essas algas não vão fazer a parte delas para os corais, que é fornecer alimento. Ok? Então, isso provoca aí um prejuízo para os corais também. Tá certo? A gente tem alterações climáticas, a gente comentou aí, né, sobre o desmatamento na Amazônia, que vai alterar o clima no mundo inteiro. Então, a alteração do ciclo de chuva, verões muito intensos, invernos também muito rigorosos, a gente vai ter essa variação grande, né? São algumas aí das consequências. Alguém lembra de outra? Acho que falamos vários, né? Então, recapitulando: derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, aquecimento das águas com consequente branqueamento dos corais, extinção de espécies que são mais sensíveis a essa variação de calor vão morrer, e o desaparecimento aí de cidades litorâneas. Tá bom? São algumas das consequências aí do aquecimento global. Intensificação do efeito estufa. A próxima aqui, aí sim a gente tem a nossa camada de ozônio, tá? Que muita gente confunde com aquecimento global. Repare que são impactos diferentes, tudo bem? Antes a gente falava buraco na camada de ozônio, aí tava ficando meio esquisito, aí o pessoal trocou para rarefação. Rarefeito, um ar rarefeito é um ar mais fraco, um ar que tem menos quantidade de alguma coisa. Então, por exemplo, galera, infelizmente, meu time não está na Libertadores, a long time ago, mas esse pessoal atleticano aí deve estar acompanhando a Libertadores e eu não sei, semana passada não sei se foi Flamengo, porque eu não estou acompanhando de ranço, né, de tristeza que o Cruzeiro não está lá. Mas teve um time que foi jogar na Bolívia, se não me engano, na altura de La Paz, não sei se alguém viu. Enfim, e eles sempre comentam isso nas competições internacionais, porque tem lugares que são muito altos, a altitude em relação ao nível do mar é muito grande. E aí o pessoal tem dificuldade de se adaptar ao jogo nesse lugar por causa da falta de ar, né? A gente que está aqui mais perto, mesmo a gente em Minas Gerais, a gente está em nível de altitude mais perto do oceano. Quanto mais distante do oceano, né? Então lá mais perto das cordilheiras, né? No Chile, na Bolívia, menos oxigênio vai ter, porque aí eles dizem que o ar está mais rarefeito, ok? Um ar mais rarefeito é que tem menos oxigênio. A rarefação da camada de ozônio é que o ozônio começa a desaparecer. Deu para entender esse nome rarefeito aí, rarefação? Deu. Tranquilo? Beleza. Então, a rarefação da camada de ozônio significa o ozônio desaparecer. De novo, o ozônio tem a função de filtrar a radiação aqui. Repara que quando o ozônio está presente, ele fica em uma camada da atmosfera, ele filtra a radiação e aí diminui, né, os impactos que essa radiação vão causar aqui nos seres vivos. Por causa de alguns gases poluentes, de novo a poluição, mas repara que agora não é o gás carbônico e não é o metano mais, são os CFCs, deixa eu anotar aqui para vocês. CFCs, parece coisa de futebol de novo, né?
Isso é sigla para os clorofluorcarbonetos. Esse nome é gigante, por isso o pessoal usa a sigla. Clorofluorcarbonetos são um tipo de gás que é produzido principalmente em aerosóis, né? Então, desodorante aerosol, aquele spray de mata-barata, que eu sempre esqueço o nome, e também na refrigeração, então geladeiras, freezers e tal. É onde são usados esses CFCs, porque ele não é um gás tóxico, e né, desodorante tem bastante contato com a gente. Esse CFC interage com o ozônio e quebra essa molécula de ozônio. Repara aqui que o ozônio, ele é O3, a fórmula química dele, falei que a gente ia falar bastante química, a fórmula química é O3, então são 3 moléculas de oxigênio aqui. Deixa eu só ver o que falaram no chat. Locais com ar mais rarefeito é fácil de emagrecer? Não necessariamente. Deixa eu pensar aqui. Você vai gastar mais energia, mas você vai ter menos oxigênio. Então, não, Amandinha. Porque o que acontece? Falta oxigênio, e sem oxigênio você vai ter mais dificuldade de fazer uma reação chamada respiração celular. A respiração celular é justamente a produção de energia, né? Quando a gente usa o alimento, né, a glicose principalmente, com oxigênio, e dessa forma a gente produz energia. Sem fazer esse processo de forma eficiente, esse alimento ele fica acumulado. Ele não é quebrado, ele fica acumulado. Então, a pessoa não vai emagrecer, não. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Olha só. Então, esses clorofluorcarbonetos vão fazer uma reação química aqui com o ozônio e vai quebrar esse ozônio e produzir moléculas de oxigênio. Olha aqui, essa molécula que está sendo representada aqui é o O2, porque tem só 2 moléculas de oxigênio, tá? Porque um desses oxigênio, né, do átomo de oxigênio, vai interagir com o cloro do CFC. Aí você pensa, mas professor, eu respiro oxigênio. Se está produzindo oxigênio, gás, oxigênio, O2, está tudo bem, não está não? A gente respira oxigênio. Oxigênio é muito bom, obrigado, para a gente poder fazer respiração celular, igual eu acabei de falar. Mas ele não é útil para filtrar a radiação. Repara que na ausência do ozônio, a radiação entra com muito mais intensidade para dentro do planeta Terra, né? Passa ali da atmosfera. E dessa forma, a gente vai ter como consequência, isso aí que a Simone já tinha adiantado para a gente, vai ter o câncer de pele, né? Não só de pele, câncer tem N motivos para acontecer, sabe, pessoal? Por isso que é tão difícil de controlar, de curar, etc. Mas um dos motivos, o principal, é a mutação no DNA, né? Essa molécula que é responsável pelas nossas características, que ela sofre uma alteração provocada aí, por exemplo, pela radiação, e aí começa a produzir aquelas células que vão se reproduzir de maneira descontrolada. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Então, a principal consequência aí já adiantou para a gente que vai ser o câncer, tanto em seres humanos quanto em animais também, tá bom? E lembrando, diferenciar o aquecimento global, que é a intensificação do efeito estufa provocado pelo gás carbônico e pelo metano, da rarefação da camada de ozônio, que vai acontecer por causa dos CFCs, e faz com que mais radiação, e não calor, mas radiação entre na Terra. Outra coisa interessante de comentar sobre a camada de ozônio é que houve um acordo, tá? Vira e mexe esse pessoal, a ONU promove acordos para que os países comecem a discutir sobre os impactos ambientais que a gente está causando. Aí surgem termos como desenvolvimento sustentável, né, que os países mais ricos, principalmente os Estados Unidos, falam assim, mas as minhas fábricas não podem parar, porque é dali que sai o meu dinheiro, né? Você quer que eu pare de me desenvolver? E até os países que estão em desenvolvimento, né? China, Índia, Brasil,
eles falam assim, é muito difícil desenvolver sem essas fábricas e sem gerar essa poluição. Então, eles fazem reuniões para falar assim, ó, vamos fazer um acordo, vamos diminuir a quantidade de poluentes que está sendo lançado, porque, como o próprio nome diz aqui no aquecimento global, o problema é global, né? Não adianta um país não ter nenhuma fábricazinha e os Estados Unidos produzirem bastante gás carbônico que vai atingir a todos nós. Isso funciona com a camada de ozônio também, né? Se algum país libera muito CFC, vai destruir a camada de ozônio que atinge o planeta Terra inteiro. Por isso essas reuniões, essas conferências, né? Essa tentativa de chegar a um acordo. E uma delas deu certo, que foi justamente quando eles estavam discutindo as consequências aí da rarefação da camada de ozônio. E aí entrar num acordo para substituir os CFCs. Então, esses desodorantes que eu falei com vocês, os refrigeradores, começaram a usar outro tipo de gás, outro tipo de hidrocarboneto, para diminuir a emissão de CFCs. Sem CFCs, não tem destruição da camada de ozônio e a natureza, né? Voltamos, a natureza é perfeita. Se a gente não interferir, ela mesma consegue se recuperar. Então, historicamente, a gente teve, né? Antes formou-se um buraco na camada de ozônio e esse buraco está fechando, né? Ela está voltando ao seu estado natural, é um processo reversível. E sem os CFCs, ela consegue voltar. Tudo bem? Então, ainda há esperança. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Até agora, tranquilo. Beleza. Então, falamos de dois impactos ambientais, aí, atmosféricos, né, relacionados aí à poluição atmosférica com poluentes diferentes. Vou ficar reforçando isso aqui toda hora, pessoal. Gás carbônico e metano para aquecimento global, CFCs para a camada de ozônio. Aqui a gente vai falar de uma poluição aquática, tá? Quem já viu uma lagoa mais ou menos desse jeito? Pampulha. Pampulha, exatamente, ali está o nosso maior exemplo. E a gente vê, inclusive, né, quando a gente está passando a Pampulha, os locais que tem isso aqui, né, que é o lançamento de esgoto. Tudo começa com esse lançamento de esgoto aí, nesse processo que a gente vai chamar de eutrofização, tá? São várias etapas, mas é importante entender o processo, uma coisa que eu sempre falo. Não tenta decorar esse negócio, não, que quem decora é decorador. Se tentar decorar, a gente se confunde. Vamos entender o processo, o que que leva ao quê, tá? Então, tudo começa, como eu falei com vocês, com o lançamento de esgoto. Eu lembro que a galera prometeu despoluir a Lagoa da Pampulha para a Copa de 2016. Foi 2016? Quando foi a Copa aqui? 2014. Vou falar, até a Copa, a Pampulha vai estar linda e maravilhosa. Se a gente for lá hoje, a gente vai perceber que não. Porque justamente não parou de lançar esgoto. Então, enquanto não parar de lançar esgoto, não vai resolver, né? É secar gelo que o povo está tentando fazer. Mas tudo bem. Começa com o lançamento de esgoto. Aí, o que que acontece? Esse aumento de esgoto vai aumentar a quantidade de nutrientes, ok? Esses nutrientes vão passar por um processo de decomposição, porque ali no esgoto tem um lançamento principalmente de matéria orgânica. A gente sabe o que que sai daquele esgoto, não é verdade? Essa matéria orgânica, lá quando a gente viu cadeia alimentar, a gente sabe que ela vai fazer vai passar por um processo de decomposição. O que que é decomposição? A transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica, ok? Por isso que aumenta os níveis desses nutrientes. Não precisa lembrar desses nomes não, tá? Nitrogênio, potássio, fósforo, basta saber que são os nutrientes. E esses nutrientes servem para quem? Vamos lembrar, teve decomposição da matéria orgânica em matéria inorgânica. Quem que se aproveita dessa matéria inorgânica? Quais são os organismos que fazem a festa quando tem nutrientes inorgânicos? Oi? Bactéria? Bactéria, ela vai fazer... A bactéria também, porque a bactéria tem algumas bactérias que fazem fotossíntese, né? Tem algumas bactérias que agem como produtoras e todo produtor tem que pegar essa matéria inorgânica, correto? Quem mais? Além das...
esse inorgânico vai ser esse nitrogênio, potássio, é isso? Isso, são sais minerais. A gente pode pensar como sais minerais de forma geral. As algas? Algas, perfeito, muito bom. Algas e plantas, tá? Algas, plantas e algumas bactérias. Por quê? Lembra lá do Rei Leão? Toda hora eu vou voltar na nossa aulinha do Rei Leão. O Mufasa falando pro Simba, quando você morre, o seu corpo vira grama. Então, o que aconteceu aqui? Ele morre, ele é matéria orgânica, ele vai passar por um processo de decomposição que vai gerar nutrientes para a grama crescer. Aqui, eles lançaram matéria orgânica na lagoa, houve uma decomposição dessa matéria orgânica que gerou nutrientes para os produtores crescerem. Ali na lagoa tem algumas... apareceu uma mensagem aqui, não sei. Ali na lagoa, pareceu que vocês não estavam vendo a tela, vocês estão vendo a tela, né? Sim. Assim, tipo as setinhas com um negócio azul. Isso. É porque pareceu uma mensagem. Enfim, vai para lá. Aí, ali na lagoa, a grama da lagoa serão as algas, que as algas que são esses seres produtores capazes de fazer fotossíntese, beleza? De aproveitar esses sais minerais que foram produzidos pela decomposição da matéria orgânica que estava no esgoto para poder crescer. Deu para pegar até aí? Então, recapitulando. Lançou o esgoto, esse esgoto tem muita matéria orgânica, basicamente cocô, né, gente? Muita matéria orgânica, vai acontecer a decomposição, que é a transformação dessa matéria orgânica em matéria inorgânica, em sais minerais. As algas que estão aqui nessa água, elas vão fazer, opa, é um banquete para elas. Sais minerais é que os produtores vão usar para crescer. E é o que acontece. As algas começam a se multiplicar demais. Então, essa nata verde que é formada aqui numa lagoa eutrofizada, né, uma lagoa que está sofrendo esse processo, isso não é a poluição em si, não. Isso aqui são as algas. Algas verdes que multiplicaram demais. Tudo bem? Multiplicaram demais porque elas têm nutrientes demais que veio da decomposição da matéria que estava no esgoto. Até aqui tudo bem? Uhum. Beleza. Aí, quando essas algas multiplicam e formam essa nata verde aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer é muito amplo, né, professor? Me ajuda aí. O que vai de... Não entra luz, né? Não entra luz, obrigada. Beleza. Não entra luz, né? Porque aqui tá como se estivesse tampando mesmo. Imagina que você estivesse nadando e aparece uma lona aqui em cima, né? Não entra luz. E sem luz não tem o quê, pessoal? Fotossíntese. Fotossíntese, maravilhoso. Sem fotossíntese, aí, tá vendo como é que uma coisa leva a outra? Sem fotossíntese, o que deixa de ser produzido aí dentro dessa lagoa? Oxigênio. Oxigênio, maravilhoso. E sem oxigênio, tem seres aqui que dependem desse oxigênio dentro dessa lagoa? Sim. Tem peixes, moluscos, as próprias algas, bactérias, né? Tem muita gente aqui, Amanda, que depende desse oxigênio. E sem oxigênio, o que vai acontecer com eles? Morrem, né? Então, vamos recapitular. Lançou o esgoto, muita matéria orgânica, teve decomposição e aumentou a matéria inorgânica, sais minerais. Muita matéria inorgânica, as algas vão proliferar, que a gente fala, vai aumentar a quantidade de algas de maneira que tampe aqui a luz dessa lagoa, não deixa a luz do sol entrar. Sem a luz do sol não ocorre fotossíntese, sem fotossíntese não tem produção de oxigênio, sem oxigênio os organismos ali vão morrer, ok? Basicamente é isso. Então, qual que é a causa da eutrofização? Qual que é o motivo dela acontecer? Falta de oxigênio. Não, falta de oxigênio vai ser a consequência. A causa é tipo assim, como é que começou essa história toda? Com a poluição.
Poluição, lançamento de esgoto ali na água, certo? Isso é a causa, é a razão, é o motivo de começar todo esse processo de eutrofização, beleza? Aí passou por esse processo todo, e qual que vai ser a consequência, o final dessa história? A morte dos organismos vivos? Exatamente, a morte dos organismos vivos por falta de oxigênio. Belezinha? Sim. Deu para todo mundo entender? Tá tranquilo? Deu. Joia. E aí, se vocês entenderam essa parte, fechamos a eutrofização, tá lindo e maravilhoso. Tem só mais um detalhe para a gente aqui que está acostumado com o cheirinho da pampulha, né? De onde vem esse cheiro, né? Que eu queria comentar com vocês. Do esgoto, sim, o esgoto está sendo lançado ali, a gente sente o cheiro, apesar de que ele, né, mistura ali na água, mas tem outra razão também. O que acontece? Se os organismos todos que dependem do oxigênio morreram ali, tem bastante matéria orgânica para passar por decomposição. Voltamos no Mufasa e no Simba. Quando você morre, seu corpo vira grama. Traduza. Quando você morre, seu corpo passa por decomposição. Só que esses animais que morreram ali agora, animais, plantas, fungos, bactérias, etc., eles não vão sofrer uma decomposição por bactérias e fungos, né, que fazem a decomposição, aeróbicos. O que são bactérias aeróbicas? Alguém sabe me dizer? Eu preciso do oxigênio aeróbico. Perfeito, perfeito, Bela, sensacional, que depende do oxigênio. Mas não tem oxigênio ali, não é verdade? Acabou o oxigênio. Então, essa decomposição não vai acontecer por organismos aeróbicos, essa decomposição final, né? Depois que esses organismos já morreram, a água está toda eutrofizada. Mas vai entrar em cena outros organismos para fazer essa decomposição, que aí são as bactérias anaeróbicas, tá? Bactérias anaeróbicas são o quê? Se as aeróbicas dependem do oxigênio, as anaeróbicas não precisam de oxigênio. Não precisam do oxigênio. Elas conseguem sobreviver sem o oxigênio. Então, numa situação, repare que eu tenho vários organismos mortos que precisam passar por decomposição, mas eu não tenho oxigênio, quem vai fazer essa decomposição são organismos que não usam oxigênio. São bactérias anaeróbicas. E qual que é a grande diferença? Se na decomposição que usa oxigênio libera aí principalmente gás carbônico, e gás carbônico basicamente não tem cheiro, né? A gente está acostumado, a gente exala gás carbônico o tempo todo. Na anaeróbica, não, porque ela não usa oxigênio, ela usa outros compostos. Então, ela vai liberar compostos de enxofre, que são aí os gases mal cheirosos. Então, aquele cheirinho de Lagoa da Pampulha acontece por conta da decomposição anaeróbica. Tudo bem? Deu para pegar tudo certinho? E aí eu coloquei um resumão para vocês desses processos, mas o mais importante é o que a gente foi fazendo aqui, construindo esses processos juntos, né? Repare que uma coisa depende da outra. Jogou esgoto, aumentou a quantidade de matéria orgânica, decomposição aeróbica, porque ainda tem oxigênio ali. Decomposição gerou muitos nutrientes, muitos sais minerais, que as algas vão aproveitar e aumenta as algas. O pessoal fala também de um nome que é floração das algas, né? Essa ideia de flor, de aparecer várias, aumentar essa quantidade de algas. Esse tanto de alga tampa a luz. Sem luz não tem fotossíntese, sem fotossíntese não tem oxigênio, os organismos morrem por falta de oxigênio. Aí vai ter uma decomposição anaeróbica, porque os decompositores que dependem do oxigênio também não sobreviveram, e essa decomposição anaeróbica vai gerar esse cheiro. Beleza, beleza? Causa esgoto, consequência, morte por falta de oxigênio. Opa! E solução? Qual seria a solução, pessoal, para se eu quisesse falar assim, você agora é responsável por acabar com a eutrofização na Lagoa da Pampulha? O que você faria?
Maísa, essa anaeróbia, ela vai decompor o quê na lagoa? Ela vai decompor os organismos que morreram ali. Vai decompor os peixes, as algas, as bactérias, beleza? Lembrando que decomposição é transformar matéria orgânica em matéria inorgânica. Joinha? Te deram uma missão. Você é responsável agora por acabar com a eutrofização na Lagoa da Pampulha. Como que você vai fazer isso? Primeiro abrir rede de esgoto. Perfeito. Tirar o esgoto dali, né? Fazer uma rede de esgoto, tratar esse esgoto, não deixar que esse esgoto entre em contato com a água, tá bom? É o que se deve fazer, porque todos os outros processos começaram por causa desse esgoto. Maravilhoso. Dúvidas, pessoal? Não poluir os rios, perfeito. Não poluir os rios, muito bom. Exatamente. Sem essa poluição, não vai gerar esse processo todo. Maravilhoso. Alguma dúvida? Belezinha. Não. E aqui a gente tem, olhando para a imagem, qual o nome que vocês dariam para essa imagem, para esse processo? Vamos ver. Urbanização? Tem a ver com urbanização. Aí vou dar outra dica. Tem aqui a urbanização no meio do caminho. Essa As árvores. cor aqui Desmatamento. tem a ver com as Montanhas, árvores. Oi? Não é montanha. Eu ia dar essa dica mesmo. Isso aqui é um gráfico que está sinalizando a quantidade de calor, tá? Então, aqui teria menos calor, aqui tem mais calor. Esse processo a gente chama de ilhas de calor. Olha que nome interessante. Por que ilhas de calor? Aqui onde o Pedro destacou bem que tem um processo de urbanização, é mais quente ou mais frio? Onde? Quente. Onde tem mais urbanização. Mais Tem mais quente. Isso, é mais quente, né? Por causa do concreto. Olha a física aí. Falei que a gente ia falar de química e física. O concreto retém esse calor, o asfalto retém esse calor. A falta de árvores que vocês colocaram também. Repara que aqui não tem quase árvore nenhuma, né? Agora a gente olha para Afonso Pena, tem até umas árvorezinhas. Desconsidera o parque municipal, ok? A gente olha para Afonso Pena, tem até umas árvorezinhas ali no meio do caminho, mas aquilo ali é para inglês ver, né? Porque as árvores ali são muito pequenininhas, não conseguem fazer grandes coisas ali. É melhor que nada, mas a gente desmatou bastante ali. Então, aqui a concentração de calor é mais alta, tá? Aqui, onde a gente tem mais árvores, né? Aqui também, onde a gente tem menos urbanização e mais árvore, o calor, a sensação térmica é menor, certo? Onde tem uma área semi-urbana, que a gente fala, né? Que tem uma urbanização, mas não tão agressiva quanto num grande centro, e ainda mantém uma certa quantidade de árvores, está no meio termo. E aí eu já falei com vocês que um dos motivos para ter essa ilha de calor aqui é a retenção de calor, por causa do asfalto, do concreto e tudo mais. E qual que seria um outro motivo? O que as árvores fazem aí nesse processo? Oxigênio. Liberam oxigênio e o que mais? Que vai ser responsável por dar essa amenizada, né? Que a gente fala, onde tem menos árvore, tem mais calor. Mas por quê? Já conversamos sobre isso, hein? Vamos ver quem vai lembrar. Principalmente lá em biomas, na Amazônia. Aumenta o fluxo de pessoas também, né? Aumenta o fluxo de pessoas aqui nas cidades, né? Quanto mais gente, mais quente, aquele calorzinho humano, Faz mais né? sombras, né? Faz mais sombra, sim, faz mais sombra. Onde tem mais árvore, faz mais sombra, então a gente não tem contato direto com o sol, né? E tem mais um fator. Vocês lembram da evapotranspiração? Quem lembra? Deixa eu ver. Não existe algum tipo de asfaltamento alternativo que não acumula. Existe, viu, Amanda?
Existir, existe. Inclusive que o asfalto não piora só o calor, mas ele piora também a absorção de água, né? Quando cai água, o asfalto absorve muito menos para o solo e escorre essa quantidade de água, a gente diminui o volume dos lençóis freáticos. Então, existem alternativas para isso, mas ou são alternativas tecnológicas mais caras, e o povo não gasta dinheiro para cuidar de meio ambiente, a verdade é essa, não gasta dinheiro nem para cuidar do povo, né, que sai do meio ambiente. Ou são alternativas mais rústicas, digamos assim, que o pessoal não gosta também porque vai atrapalhar os carros. Então, por exemplo, estrada de terra, ninguém gosta por causa do carro, e dos perigos também. Aquelas ruas paralelepípedo, né? Aquele paralelepípedo, as pedras, o encaixe das pedras ali, onde não tem pedra, ajuda a não acumular tanto calor assim. Então, são duas alternativas. Ou uma mais rústica, que vai atrapalhar e é mais barata, vai atrapalhar os carros, vai estragar carros, o povo não gosta. Ou tecnológicas, que vai gastar mais dinheiro, que o povo também não gasta, né? O povo usa... qual que é o nome disso? Interesses econômicos estão sempre acima do interesse do bem-estar e da preservação ambiental. Mas existe sim, tá? A evapotranspiração, pessoal, só para lembrar vocês, é o que acontece nas árvores, principalmente árvores de lugares mais úmidos, né? Por isso que eu falei que eu comentei da Amazônia, que a árvore, as plantas no geral, na verdade, elas perdem água pela folha. E ela perde água no formato de vapor, por isso evapotranspiração. Então dá aquela sensação de frescor, porque é como se fosse um vaporzinho, um sprayzinho de água mesmo que ela libera. Só que é tão fininho, né? E é em formato de vapor que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue perceber. Ano que vem, vocês estarão todos na UFMG, e na UFMG tem ali perto da Antônio Carlos, tem na entrada, não, da Antônio Carlos não, da Carlos Luz, perto da entrada da Carlos Luz tem a Estação Ecológica, que é uma área grande de preservação ambiental. Então, dá para perceber, a gente sai do centro, pega o 5102 ali no meio do centrão, Augusto de Lima e tudo que é bem concreto, bem quente, e quando a gente vai chegando ali pela Carlos Luz no 5102, entrando na UFMG, a gente sente a temperatura diminuindo, né? A UFMG ela é bem fresquinha, ela toda, ali é mais ainda, por causa da quantidade de árvores, tá? O que vocês falaram está correto. Onde tem concreto retém calor, onde tem asfalto retém calor, onde tem mais gente retém mais calor, né? Fica mais quente. Por outro lado, onde tem mais árvores, por conta do oxigênio, da evapotranspiração, tem menos pessoas, é mais fresco. Tudo bem? É importante relacionar todos esses fatores. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Tudo certinho? Sim. Joia, joia. Então, por hoje a gente fica por aqui, tá bom? A gente continua na semana que vem. Mais uma vez, coloco minha disposição aí de vocês, WhatsApp, estou respondendo, né? Quem tem me procurado, procurem mais, tá bom? Quem ainda não está fazendo isso. Na monitoria também, estou sempre trocando ideia com a Marina, a gente faz as questões juntas. É importante esse treinamento, tá? E o que vocês precisarem, de dúvida de conteúdo, de apostila, de matéria, de qualquer coisa, eu estou às ordens, tá bom? Beijos de luz para vocês, ótima semana, ótimo feriado. Cuidem-se, cuidem dos seus e até a próxima. Beijão. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.